Olá pessoal, nós estamos de volta aí nessa reta final do IBGE, maratona de questões para você. Já tivemos oportunidade de revisar um pouquinho de geografia, tivemos uma outra aula só sobre conhecimentos específicos do IBGE e agora nós vamos voltar para a geografia de novo. Vamos lá, reforçar o nosso conhecimento, que com certeza vai ser o diferencial lá na nossa prova, ok? Perder tempo não, vamos lá para a nossa primeira questão. A primeira questão foi uma questão aí de 2014, né, do IBGE para agentes de pesquisa e mapeamento. E a questão diz assim: um avião de pequeno porte se desloca em linha reta do Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal, em direção a Belém, capital do estado do Pará, né? E aí ele pergunta assim: considerando a margem de diferença de menos de 1 grau de longitude, lembrando, longitude é a medida em graus a partir do meridiano de Greenwich, 180 graus para o leste, 180 graus para o oeste. Entre essas duas cidades e os pontos cardeais, a aeronave deslocou-se no sentido, pessoal, né, foi de Brasília para a capital do Pará, em Belém. Vai fazer o que na hora da prova, professor? Montar lá o mapa, né? Imaginemos aqui o nosso país. Então aqui nós temos o Brasil. Vamos lá indicar, né, o norte, tudo bem? E aí o que eu sei? Eu sei que aqui eu tenho o norte, o leste, o sul e o oeste, os pontos cardeais. Observe então que eu posso tracejar lá a minha cruz. Ele está dizendo na questão que o avião saiu de Brasília. Brasília fica aqui na região centro-oeste. Aqui é Brasília. E ele disse que o avião em linha reta foi em direção à capital do Pará. Então nós estamos falando aqui, né? Belém, perdão, vamos corrigir aqui. Ele está falando de Belém, capital do Pará. Observe então que se o avião, pessoal, saiu de Brasília em linha reta e foi para Belém, considerando uma margem de 1 grau na longitude, medida em graus a partir da linha do Equador, qual é o sentido da aeronave? A aeronave foi do sul em direção ao norte, já que o norte não está dado aqui. Ok? Então a aeronave saiu, né, do sul em direção ao norte. Vamos ver se a gente mata a questão. Vamos olhar lá para ela. Então, de novo aqui, vamos apagar. E a questão de novo diz assim: um avião de pequeno porte se desloca em linha reta do Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal, em direção a Belém, capital do estado do Pará. Considerando a diferença de 1 grau de longitude, meridiano, portanto no sentido leste-oeste, entre essas duas cidades e os pontos cardeais, nós estudamos isso aqui, norte, sul, leste, oeste, a aeronave se deslocou no sentido, nós vimos lá, que foi no sentido sul em direção ao norte. Portanto, não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, é lá a nossa letra D de dado. Do sul em direção ao norte. Bacana? Vamos revisar a Rosa dos Ventos? Vem para cá, pessoal. Nós falamos na nossa aula que a Rosa dos Ventos ela é extremamente importante para definir lá a localização. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os chamados pontos cardeais, né? São eles o norte,
o oeste, o sul e o leste. Lembrando que o leste também pode ser chamado de este e que o oeste também pode ser representado por W, de west em inglês. Sabendo então aqui o sentido norte informado, nós podemos definir os pontos colaterais. Pontos colaterais que são subdivisões entre os pontos cardeais. Como é que eu faço para identificar? Nós havíamos dito, e observe que isso é uma anotação para mim e para você, não é válido para a geografia, de maneira geral. Nós vamos considerar, abre aspas, como o eixo mais importante, o eixo norte e sul. Então, entre o norte e o leste, aquela nossa pergunta, quem é mais importante? O norte. Vou pegar a primeira letra. Pego a primeira letra do subsequente, que é o oeste, será o NE, nordeste. Entre o leste e o sul, quem é mais importante? O sul. Pego a primeira letra, pego a primeira do subsequente, o oeste, será o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sul é mais importante. Pego a letra subsequente, SO, sudoeste. Entre o oeste e o norte é mais importante. Pego a primeira letra e o primeiro subsequente, NO, noroeste. Isso aqui tem que estar na ponta da sua língua, ok? Então vamos lá para a nossa segunda questão. Apagando aqui, isso é só revisão, nós já vimos isso aqui lá na parte de teoria. Teve dúvida, volta lá. A nossa questão número 2 diz assim para a gente: a definição do arco contado sobre o meridiano do lugar e que vai da linha do Equador até o lugar considerado, refere-se a qual elemento cartográfico? Vamos lembrar, eu tenho dois. Primeiro, eu tenho lá a latitude. A latitude é medida em graus a partir da linha do Equador, estabelecendo linhas paralelas, 90 graus sul e 90 graus norte. Essas linhas paralelas também são chamados de paralelos. Observe que eu tenho um outro, que é a longitude, medida em graus a partir do meridiano de Greenwich. 180 graus para leste, 180 graus para oeste. Dito isso, vamos revisar. Primeiro conceito, pessoal, conceito de latitude. Eu pego lá o planeta, traço uma linha imaginária, 0 grau, que será lá a minha linha do Equador. E tracejo linhas paralelas até chegar a 90 graus. Observe que eu tenho, então, 90 graus sul, como eu tenho 90 graus norte. Isso me dá a latitude. Mas eu posso querer saber também a longitude. Então, vamos lá. A longitude, nós aprendemos, é a medida em grau a partir do meridiano de Greenwich. Então, de novo, eu tracejo aqui na vertical, 0 grau, que é o meridiano de Greenwich. E aí, eu tracejo, 180 graus leste ou 180 graus oeste. Longitude, então, é a medida em graus a partir do meridiano de Greenwich. Legal? Então, vamos voltar na questão.
A questão diz assim para a gente. A definição do arco contado sobre o meridiano. Então, até agora, meridiano fala de longitude. Do lugar e que vai da linha do Equador até o lugar considerado, se é linha do Equador até o lugar considerado, nós estamos falando, linha do Equador é uma linha paralela, nós estamos falando dos paralelos e, portanto, da medida de latitude, medida em graus a partir da linha do Equador. O elemento cartográfico é o quê? Latitude. Portanto, gabarito, letra E. Não pode errar isso na prova, hein? Vamos lá para a próxima. Apagando aqui. A nossa terceira questão diz assim para a gente. A região amazônica é a região mais pobre do Brasil em termos de base cartográfica. Mapas base disponíveis. Assinale a opção que possui maior relação com essa constatação. Então, vamos lá. Primeiro, a Amazônia se refere ao domínio amazônico. Nós estamos falando, então, de um clima equatorial úmido, elevadas médias térmicas, pouca amplitude térmica anual, portanto, diferença entre a maior e a menor temperatura observada, ciclo hidrológico intenso, ciclo da água, elevadas médias pluviométricas, grande quantidade de chuva, podendo alcançar entre 4.500 a 6.000 milímetros ao ano. Influência de duas massas de ar, massa equatorial continental e massa equatorial atlântica, ambas massas quentes e úmidas. No caso da massa equatorial continental, o ciclo hidrológico intenso umidifica a massa continental. No inverno, nós temos a presença de uma MPA, uma massa polar atlântica, que penetra, passando ali pela planície do Pantanal, até chegar à Amazônia, provocando uma queda brusca de temperatura, que nós chamamos lá de friagem. Nós sabemos que essa região conta lá com um bioma de domínio de floresta equatorial úmida, latifoliada, folhas largas, grande biodiversidade, presença de mata de degraus. Na beirada do rio, permanentemente alagada, o Igapó. Parcialmente alagada em parte do ano, a várzea. Não alagada em nenhuma época do ano, a terra firme é um estrato arbóreo de árvores altas que garante uma cobertura vegetal num formato de tapete. A Ileia amazônica, então, é altamente densa. No entanto, os solos são pobres. Como é que eu tenho, então, uma vegetação tão exuberante? Pela retroalimentação. Todos os dias caem lá folhas, frutos, sementes, árvores mortas, animais mortos, fezes, que entram em decomposição sobre o solo, formando humus, camada fértil que vai retroalimentar a própria vegetação. A pergunta é, por que a base cartográfica da Amazônia ela é a mais pobre em termos brasileiros? Porque hoje o mecanismo de sensoriamento remoto se baseia basicamente na fotoaerogrametria, ou seja, fotografias aéreas tiradas em sequências, fotometria aérea, que vai mapeando o território, ou pelo uso de satélites. O problema é que na Amazônia, o ciclo hidrológico é tão intenso que a umidade relativa do ar é muito alta, formando uma grande quantidade de nuvens, o que dificulta e muito o sensoriamento remoto. Bacana? Vamos lá. A questão então diz assim:
A região amazônica é a região mais pobre do Brasil em termos de base cartográfica. Mapas base disponíveis. Assinale a opção que possui a maior relação. Observe que ele quer a maior relação com essa constatação. Letra A. Floresta tropical muito densa, o que dificulta a delimitação topográfica sobre a mata. Embora a densidade da floresta seja um elemento, ela poderia ser cartografada por meio remoto, por exemplo, aerofotogrametria ou ainda por satélite. Então, não é esse o elemento fundamental. Alternativa falsa. A presença de um número excessivo de grileiros. Quem é o grileiro, pessoal? É aquele cara que invade uma terra devoluta, que, portanto, pertence ao Estado ou não tem dono conhecido, falsificando a titularidade da terra e revendendo-a para outrem. Então, presença de um número excessivo de grileiros, o que dificulta a identificação dos verdadeiros proprietários da terra na Amazônia. Embora a grilagem de terra seja comum, não é isso que impede ou dificulta a cartografia da região. Alternativa falsa. C. Dificuldade de aquisição de dados de sensoriamento remoto por causa da cobertura persistente de nuvens, dado aí o ciclo hidrológico intenso. Opa! Alternativa correta, letra C. Por que não a D? Presença de áreas muito extensas de unidades de conservação. Unidade de conservação, pessoal, implica práticas conservacionistas, ou seja, onde eu permito a exploração econômica dos recursos, porém de maneira não predatória, de maneira ecologicamente sustentável, a manter esses recursos para a próxima geração, ou de unidades preservacionistas, onde eu não permito a atividade econômica, apenas a atividade científica, de educação e de turismo de lazer, não predatório. Não são as unidades de conservação que dificultam a cartografia da Amazônia. Falso. Número reduzido de especialistas em cartografia na Amazônia. Pessoal, a gente não precisa estar na Amazônia para poder identificar as características cartográficas da região. Eu posso ter sensoriamento remoto. Alternativa falsa. Gabarito, então, nossa letra C. Vamos para a próxima? Vamos lá. Apagando aqui. A nossa próxima questão diz assim: a sensação térmica pode chegar a 38 graus Celsius neste sábado na capital de Rondônia, de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM. O tempo deve ser firme em todo o estado no final de semana. A previsão é de céu claro, sem chuvas em todo o centro-sul. Já nas demais regiões, incluindo Porto Velho, céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas em áreas isoladas, podendo ser acompanhada de rajadas de ventos no período da tarde e da noite. A descrição do tempo apresentada na notícia revela características de temperatura e pluviosidade comuns na região norte do Brasil, onde predomina o clima. Pessoal, se ele está falando da região norte, é domínio amazônico, né? Presença intensa da massa equatorial continental e da massa equatorial atlântica, ambas quente e úmida. Resultado, elevadas médias térmicas, pouca amplitude térmica anual, diferença entre a maior e a menor temperatura observada no ano, presença no inverno da penetração de uma MPA,
uma massa polar atlântica, fria e úmida, provocando queda brusca de temperatura na região, a qual os caboclos dão o nome de friagem. Nessa região, o ciclo hidrológico é intenso, elevado índice pluviométrico. Nós vamos poder observar, então, que essas são as características climáticas e de tempo de boa parte da região norte. Vamos lá resolver a questão. A descrição, do tempo, só confirmando aqui, nossa questão de número 4, a descrição do tempo apresentada na notícia revela características de temperatura e pluviosidade comuns na região norte do Brasil, onde predomina o clima equatorial, com baixa amplitude térmica anual e estações bem diferenciadas em termos de precipitação. As estações não são, essencialmente diferenciadas pelo nível de chuva, embora chova mais no período do verão do que no inverno. O que caracteriza essa região é a pouca amplitude térmica anual, o índice pluviométrico intenso, elevadas médias térmicas e por aí vai. Portanto, a alternativa A é falsa. Letra B. Tropical úmido. Observe que não é tropical úmido, é equatorial úmido. Então, aqui já está falso. Mesotérmico. Características aqui de médias latitudes. Temperatura mediana. Não é o caso. As temperaturas são elevadas. Em termos de temperatura e de pluviosidade regular. Falso. A pluviosidade na Amazônia é intensa. Letra C. Tropical semiúmido. Já está errado, porque a região é uma região úmida. Baixa amplitude térmica anual e 2 estações pluviométricas bem definidas. Também é falso. Letra D. Um clima equatorial com pequena variação de temperatura ao longo do ano, pequena amplitude térmica anual e total pluviométrico anual elevado, elevado índice pluviométrico. Gabarito da questão, letra D. Porque não é tropical, com temperatura média elevada ao longo do ano e precipitação distribuída de forma irregular ao longo do ano. Primeiro que não é tropical, é equatorial, e depois, precipitação distribuída de forma irregular, não, ela é regular ao longo do ano. Alternativa falsa. Bacana? Vamos para a próxima. 5ª questão. Essa questão foi prova lá do IBGE para técnico. Vamos ver o que ela pediu aí dos candidatos, Nós estamos falando da nossa 5ª questão. No Brasil, ocorre um tipo climático com aspectos bem definidos, médias elevadas de temperatura de 25 a 28 graus Celsius, pequena amplitude térmica anual em torno de 3 graus. Nesse tipo de clima, as chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo do ano, favorecidas diretamente pela convergência dos ventos alísios e pela dinâmica de massa de ar continental. O aspecto acima mencionado caracteriza o tipo climático. Qual é o tipo climático que tem elevada média térmica, pouca amplitude térmica anual, índice pluviométrico elevado e atuação de uma massa continental, que é a massa equatorial continental? Você poderia dizer, professor, mas eu também tenho a massa tropical continental. Mas a massa tropical é quente e seca. Como ele disse que as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, não pode ser uma massa tropical continental, que traz seca no período do inverno. Portanto, essa questão se relaciona mais ao clima equatorial. Portanto, a resposta aqui é a nossa letra A. Bacana? Clima equatorial. Vamos para a próxima. 6ª questão. Nossa 6ª questão
diz assim para a gente: a regionalização do espaço brasileiro, oficializado pelo IBGE, divide o país em 5 macro-regiões geoeconômicas: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na região Nordeste, os espaços geográficos são muito diversificados. A natureza e a história dividiram o Nordeste em sub-regiões, áreas menores que possuem uma série de características comuns que diferem uma das outras. De acordo com o mapa, todas as sub-regiões estão identificadas e caracterizadas corretamente, exceto ele quer a errada. Então vamos lá. Ele dá as alternativas aqui, mas antes disso vamos revisar lá sub-regiões do Nordeste. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço, tchau, tchau.